Fala pessoal, bem-vindos a essa nossa Masterclass de hoje. A gente vai direto ao ponto para dominar a sequência exata de segurança elétrica em campo, o que, aliás, é ouro puro para quem está buscando aprovação em exames técnicos. A gente sabe que a NR10 é a espinha dorsal da segurança em instalações elétricas, né? Então, hoje a gente vai destrinchar exatamente o coração técnico dessa norma. Para começar, a gente precisa quebrar um paradigma urgente. Existe aquela crença bem comum e, infelizmente, letal na área da manutenção, de que é só ir lá no painel, baixar a alavanca do disjuntor e pronto, tá tudo tranquilo para trabalhar. Mas será que desligar o disjuntor garante a segurança total? A grande questão da nossa análise de hoje é provar que essa ação isolada, de jeito nenhum, representa a segurança absoluta para quem está ali com a mão na massa. Bom, passando rapidinho, esse é o nosso roteiro estruturado para a aula de hoje. A gente vai ver a ilusão, a diferença entre desligado e desenergizado, os 6 passos obrigatórios, os erros fatais do dia a dia, as famosas pegadinhas de prova e fechar com a regra dos CCAPs. Entrando na nossa primeira sessão, a ilusão e o perigo do amadorismo. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só como no mundo real as coisas são caóticas. Pensa num painel de edifício com fiação exposta e um monte de intervenção antiga. Numa situação dessas, ver um disjuntor na posição desligado simplesmente não significa risco zero. A gente pode ter um retorno de tensão por um outro circuito, uma falha mecânica interna no dispositivo, ou até mesmo um colega desavisado que resolve religar tudo. Essa ilusão do painel silencioso é, sem dúvida, a maior causa de acidentes elétricos que a gente vê por aí. Avançando para a seção 2, desligado versus desenergizado, que é a nossa base conceitual. Aqui a gente precisa bater de frente com a abordagem amadora em contraste com a profissional. Desligar é só interromper o fluxo de corrente ali na hora, tipo apertar um interruptor na parede. Agora, desenergizar, segundo o rigor da NR10, é todo um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e supercontroladas. É um estado que a gente mantém ativamente para garantir zero tensão no ponto de trabalho durante o tempo todo da intervenção. Não é só um clique, é um processo rigoroso. Seção 3. Os 6 passos e a sequência obrigatória. O texto da NR10 é categórico nisso. Uma instalação só é considerada desenergizada e liberada para o trabalho se obedecer a essa exata sequência: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário, proteção dos elementos na zona controlada e, por fim, a instalação da sinalização. Pessoal, a ordem é estritamente obrigatória. Mudar essa sequência significa infração grave e, muito pior que isso, um risco de vida real. Então vamos para o primeiro passo, que é o seccionamento. Basicamente, é a ação de promover uma descontinuidade elétrica total. A gente cria um afastamento físico adequado entre os circuitos e muita atenção aqui. Não é só apagar a luz. A gente está falando da separação física, preferencialmente o visual mesmo dos contatos, tipo extrair um disjuntor de gaveta ou abrir uma chave seccionadora. E isso ilustra brilhantemente o nosso segundo passo em ação, que é o impedimento de reenergização. Olha só o uso desses bloqueios físicos na prática. A gente usa cadeados e garras de travamento direto nas chaves para bloquear mecanicamente qualquer religação acidental. Retirar fusíveis ou colocar esses cadeados impede que qualquer pessoa, por um descuido absurdo, ligue a máquina de novo enquanto a equipe está ali com as mãos no circuito. Chegamos ao terceiro passo, a constatação. A regra de ouro no campo é: nunca, jamais assuma que os 2 primeiros passos funcionaram perfeitamente. Quem está trabalhando tem que testar fisicamente o circuito com um detector de tensão apropriado e que já tenha sido testado antes. Essa é a prova definitiva, lida ali no instrumento de que não tem absolutamente nenhuma diferença de potencial naquele exato ponto. No quarto passo, a gente entra com um aterramento temporário com equipotencialização. Depois de constatar que não tem tensão, a gente interliga os condutores do circuito entre si e conecta tudo na malha de terra. Gente, isso é o salva-vidas definitivo. Porque se um raio cair na rede, ou se alguém conseguir a proeza de religar o sistema ignorando os cadeados, a corrente de curto-circuito vai escoar direto para o aterramento e acionar as proteções, literalmente salvando a vida de quem está ali trabalhando. E aí, a gente fecha o cerco da segurança com os passos 5 e 6. A proteção significa isolar ou cobrir com mantas isolantes as partes adjacentes que ainda estão energizadas ali perto de onde o serviço está rolando. E logo em seguida vem a sinalização de impedimento. É pendurar aquelas placas e etiquetas nos bloqueios do passo 2, avisando bem grande: não opere ou homem trabalhando. Isso garante que ninguém remova os dispositivos por pura falta de informação. Seção 4. Os erros fatais e o terrível perigo de pegar atalhos. Agora, o que é realmente interessante
E até assustador, nesse slide, é a gravidade de errar logo no primeiro passo. Uma instalação sob carga tem correntes altíssimas circulando. Um erro clássico e fatal é o profissional abrir uma chave seccionadora simples enquanto a máquina ainda está puxando energia. Como essa chave não foi feita para extinguir arco elétrico, abrir ela sob carga cria uma verdadeira explosão de plasma quente, causando queimaduras horríveis. A carga tem que ser sempre removida pelo disjuntor antes de qualquer abertura de chave isoladora. Trazendo isso para a nossa realidade prática, a gente esbarra muito com chaves tipo faca e quadros muito antigos que ainda estão espalhados por aí aos montes. Confiar cegamente no equipamento deteriorado desses, sem usar um multímetro para fazer a constatação e sem fazer o aterramento temporário, é basicamente flertar com um choque letal ou uma explosão por arco elétrico. Quando a gente fala de desenergização, simplesmente não existe atalho que compense. Vamos para a seção 5, pegadinhas de prova e atenção redobrada que a gente precisa ter. Então, o ponto crucial aqui para quem vai encarar um concurso ou prova técnica é entender como as bancas armam essas arapucas. Eles tentam derrubar o candidato de propósito. A pegadinha clássica é misturar a ordem dos passos, tipo jogar o aterramento antes da constatação, o que não faz sentido nenhum. Outra tática muito usada é dizer que um circuito desligado já está seguro para o trabalho, ignorando totalmente que o termo desenergizado envolve aquele processo legal completão. E não esqueçam, só olhar para a chave e ver ela aberta jamais substitui o uso do detector de tensão. Fiquem muito ligados nisso. Seção 6. CCAPs, a nossa regra de ouro. Apresento para vocês a chave mestra para destravar a NR10 de vez, a sigla SI-CAPS. Esse é o conceito central que todo mundo tem que levar dessa aula. Quando bate aquela pressão da chefia no trabalho em campo ou o nervosismo na hora da prova, é essa palavrinha simples que vai trazer os 6 passos certinhos de volta para a mente na hora. Vamos avançar e ver como isso se constrói na nossa cabeça, letra por letra. S de seccionamento, I de impedimento, C de constatação, A de aterramento, P de proteção e S de sinalização. SICAPS. É uma progressão lógica fantástica. Pensa assim de forma bem visual. Primeiro a energia é cortada no S, depois a gente trava a chave no I, testa para ter certeza absoluta no C, cria aquele escudo com terra no A, blinda o que está em volta no P e, por último, pendura a etiqueta de aviso no S. Simples e genial. Saber isso de cor não é só para marcar um X na alternativa certa da prova. É sobre preservar o que a gente tem de mais valioso. Seguir esses 6 passos de forma totalmente negociável é o que nos protege do poder invisível e implacável da eletricidade. O peso de conhecer e aplicar essa estrutura é literalmente o peso de uma vida. Será que negligenciar um passo sequer só para economizar 5 minutos vale o risco de não voltar para casa amanhã? Fica aí essa reflexão pra gente. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima análise técnica.